Bom dia. Irmãos, é o terceiro domingo da Quaresma. E, como tal, nós ainda estamos dentro da série de pregações sobre arrependimento. Nós vamos passar o tempo todo desse período chamado Quaresma pregando sobre arrependimento. A Frânio, logo mais, ele vai pregar também sobre o mesmo tema, mas geralmente ele usa o Novo Testamento. Eu tenho usado o Antigo Testamento. Pode ligar, por favor. Por favor. Não me entendo com ar-condicionado. Então é desejo nosso, e aproveito para a igreja, que a gente sempre venha pregar as mesmas coisas, conforme Paulo diz lá para os Colossenses. Nós devemos sempre ouvir a pregação do Evangelho. Talvez a gente se engane achando que o Evangelho é para quem não conhece a Cristo. O Evangelho é para quem não conhece, para quem conhece. Não existe uma pregação para você e uma pregação para os de fora. Existe a pregação do Evangelho de Cristo. Conforme a gente diz, a conversão é diária. A conversão para a salvação é uma vez só. Uma vez só eu sou convertido a Cristo para a salvação. De uma vez só eu sou perdoado dos meus pecados. De uma vez só eu sou limpo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Mas existe a conversão diária. Todo dia nós temos de pegar o caminho de Cristo. Existem dois caminhos diante de nós. O nosso e o de Cristo. Nós devemos pegar o de Cristo. Porque o caminho dos ímpios, ele perece. Mas o caminho do justo floresce. Não é? Nós somos como a Bíblia diz, aquele que guarda a palavra de Deus, ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo que ele faz prospera. Aí você vai ver essa árvore de novo lá em Apocalipse 22. A árvore que é plantada junto ao rio e que dá o seu fruto. Quem é essa árvore, queridos? É Cristo. Aquele que guarda a palavra de Deus é semelhante a Cristo. Porque Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós, como povo de Deus, como corpo de Cristo, como aqueles que são chamados pela vocação de Cristo, temos de viver pela palavra. Ontem, eu, havendo um cidadão, falar com outro que a gente, falando assim mesmo, num programa religioso na televisão, a Bíblia não regula tudo. A Bíblia não regula tudo, porque a gente tem que crer naquilo que a igreja crê. Porque tem coisas que a igreja crê que não está na Bíblia. Então o que guarda a nossa fé é aquilo que a igreja crê há 2000 anos. Deu vontade de ligar para ele e falar assim, vem cá, então tem que crer em Shiva, porque o hinduísta confessa ele há 6.000 anos. Então ele confessa até hoje, né, Shiva, e eu tenho que crer em Shiva porque ele confessa isso. Nós somos guiados pela palavra, irmãos. Nós somos guiados pela Bíblia. Não existe outra regra de fé e prática que não seja a palavra de Deus. Então, dentro desse período de Quaresma, eu quero te convidar a orar, pedir ao Senhor que nos ilumine e nos mostre o caminho através da sua palavra. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante da tua igreja, neste lugar aqui, Senhor Deus, que tem esse simbolismo de ser elevado por causa da tua palavra, que tem esse simbolismo de estar aqui no meio para mostrar para a tua igreja que quem manda na tua igreja é a palavra, que o principal aqui é aquilo que vem de ti, Senhor, não aquilo que nós pensamos. Então, mais uma vez, Senhor Deus, com temor e tremor, nós nos curvamos diante da tua majestade para te pedir a iluminação para nós, para mim, para os meus irmãos, que a mensagem atinja o nosso coração, Senhor. Que aqueles que o Senhor trouxe, que hoje são separados para ouvir a tua palavra, saiam daqui com a mente renovada, saiam daqui cada dia mais arrependidos. Que a cada dia, Senhor Deus, não somente nesse período que nós
reservamos para a contrição, arrependimento, confissão e esperança, mas durante toda a nossa vida, durante todos os nossos atos, nós tenhamos a mente mudada pela Tua palavra. Que nosso arrependimento seja diário, Senhor. Que nossa conversão seja diária. E que a Tua palavra nos santifique mais uma vez para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, de 14 a 19. Depois nós vamos ler o capítulo 58 todo. Se eu não conseguir terminar hoje, nós terminaremos no domingo que vem. Tá? Mas vamos procurar ser bem sucinto e didático naquilo que a gente quer falar hoje, sobre o jejum que agrada a Deus. Diz assim o texto profético. 57, de 14 a 19. Disse-a: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, que do contrário, o espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me, mas rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Tendo visto os seus caminhos, eu o sararei, também o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Clama a plenos pulmões e não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidai de vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje não se fará ouvir sua voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça com um junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhes em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás para o socorro e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como do meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como manancial, como jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as ruínas, antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor,
Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu creio que se a gente fechasse a Bíblia e fosse embora, não precisaria nem explicação para esse texto. Não é verdade? Ele é um texto tão direto, ele é um texto tão contundente, ele é um texto que, assim, para a gente exemplificar, é como se a gente tomasse uma martelada com toda a força na nossa cabeça, no nosso coração. Porque o Senhor é direto. Deus não mede palavras para falar para o seu povo. Então aqui ele diz claramente aquilo que ele requer de nós. Ele diz claramente aquilo que ele exige do seu povo. A gente faz tanta coisa, né, que Deus não exige, achando que vai agradar a Deus. Coisa para a gente pensar, irmãos. Então nós vamos tentar trocar em miúdos aqui para os irmãos, para nós, de uma forma didática, sobre esse jejum que agrada a Deus. Então, como a gente já falou, irmãos, a Quaresma é um tempo de reflexão, onde nós paramos para pensarmos acerca da nossa fé. Nós estamos às portas da Sexta-feira da Paixão, às portas da Semana chamada Santa, do Domingo de Ramos, em que Jesus chega em Jerusalém para dar cabo da sua missão, conforme ele mesmo diz lá em Mateus 16, que ele ia entrar em Jerusalém, que ele ia ser preso pelas autoridades, que ele ia sofrer, que ele ia ser escarnecido, que ele ia ser açoitado, que ele ia ser aviltado, que ele ia ser morto, crucificado. É um tempo para nós refletirmos sobre a obediência do Senhor. É um tempo para nós refletirmos sobre a missão do Senhor. É um tempo para refletirmos sobre nós inseridos na missão do Senhor. É um tempo para nós refletirmos sobre a consequência dessa morte e ressurreição do Senhor em nossa vida, o porquê disso ter acontecido em nosso favor, o porquê Deus teve de se fazer homem para que morresse por nós, para que por seu sacrifício nós fôssemos novamente reconciliados com o Pai. Isso aí deve permear a nossa mente durante esse período de Quaresma, irmãos. Isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Eu não sei, irmãos, como a igreja consegue passar assim, ou eu mesmo de vez em quando me inserindo nessa falha, como a gente passa tanto tempo sem refletir sobre a morte, sobre o sacrifício de Cristo, sobre o nosso estado pecaminoso, sobre a misericórdia de Deus em enviar seu próprio Filho, encarnar sua própria palavra, dessa misericórdia tão grande de Deus que faz com que nós, pecadores, depravados, caídos, que não tínhamos solução para nós, tivéssemos a solução no próprio Deus, na pessoa de Cristo. As pessoas às vezes acham que salvação é uma coisa muito simples. Levantei a mão, aceitei Jesus, estou salvo. Nunca entraram no âmago do plano de Deus, no âmago da palavra de Deus. Se as pessoas entendessem, refletissem sobre o plano de Deus, sobre o plano cósmico de Deus, sobre o esforço de Deus em razão de si mesmo, sobre o zelo de Deus pela sua própria pessoa, em fazer com que a natureza que Ele cria, que é submetida à vaidade por nós, por causa do nosso pecado, seja reconciliada com Ele, para que aquilo que Ele criou certo termine certo. Nós temos de parar para pensar nisso, irmãos. É tempo de reflexão, é tempo de contrição. Às vezes falta a igreja contrição. A igreja não tem a capacidade, às vezes, quando eu falo igreja, eu não estou falando daqui, estou falando da igreja no geral, né? Da igreja cristã. Não tem a capacidade de ser contrito. Semana passada nós lemos sobre o profeta Joel. O povo só ficava contrito quando o inimigo chegava às portas. A gente tem visto aí nas redes sociais um monte de gente, vamos orar por causa do coronavírus, vamos orar porque a coisa está feia, que nem a gente fez aqui hoje, orar. A gente lembra, às vezes, de Deus, fica contrito quando o inimigo está às portas da gente. Enquanto contrição tem que ser uma coisa diária. A gente tem que entender que a gente não vive sem a proteção de Deus.
A gente não vive sem a boa mão de Deus. A gente não vive sem a interferência de Deus na nossa vida. Contrição é uma coisa diária. Não só hoje, não só na semana da paixão, não só na quaresma, mas uma coisa que deve dominar a nossa vida, a vida do cristão, a vida contrita. O próprio Jesus Cristo, quando nós vemos a trajetória dele, ele estava sempre em oração. Ele sempre dizia assim: eu venho fazer aquilo que o Pai me ordenou, não aquilo que eu quero. Pai, faça a tua vontade. Então, o próprio Jesus Cristo, para nos dar exemplo, ele como homem, ele era contrito diante de Deus, até no momento da sua morte. A sua última palavra qual é? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A gente tem que aprender com Jesus. Por isso que a quaresma aponta para Cristo. Por isso que Cristo é o nosso modelo. Por isso que nós temos de crescer até a estatura de varão perfeito em Cristo. Nós temos de ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E é um tempo de arrependimento. É um tempo em que o arrependimento também deve permear a nossa vida. Arrependimento, irmãos, não é remorso. Arrependimento é eu me sentir mal porque eu fiz aquilo. Arrependimento é eu entender que eu estou errado, que eu fiz mal, que eu devo me voltar para o bem, e eu devo abandonar o mal. Eu tenho de me voltar para de onde eu vim. Nós viemos de Deus, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós pecamos, nós caímos, nós éramos perdidos. Cristo nos resgata, nos dá a sua vida, nos dá seu espírito, nos une novamente com o Pai. Nós não temos o direito de vivermos do jeito que queremos. E se formos uma hora dessas ou outra, queremos viver do jeito que nós queremos, sendo salvos e remidos por Cristo, fazendo parte de sua nação santa, de sua geração eleita, nós devemos ter isso como um objeto de comoção dentro de nós. Nós temos de nos arrepender, nós temos de deixar aquilo que é mal, nós temos de nos voltar para Cristo. Nós temos de voltarmos para o perdão de Deus, aquele perdão que foi efetivado na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo, sendo esmagado por causa das nossas transgressões. Irmãos, não existe Semana Santa, não existe quaresma sem sacrifício da cruz. Não existe quaresma sem arrependimento, sem reflexão, sem contrição. Ah, pastor, mas eu tenho que pensar nisso só na quaresma? Não, o ano inteiro. O tempo todo. Isso deve dominar a nossa vida. Não tem outro modo de Cristo brilhar em mim, não tem outro modo de Cristo viver em mim sem arrependimento, sem contrição, sem reflexão na obra da cruz. Isso deve ter a memória o tempo todo. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor sempre. Eu acho legal quando os católicos romanos celebram a ceia do Senhor. Todas as vezes que se reúnem, celebram a ceia. Porque celebra a ceia, aquilo ali mostra o sacrifício de Cristo. A gente celebra uma vez por mês. Celebra uma vez por mês. Quando a gente celebra, a gente está mostrando o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que nós não devemos participar dele sem entendermos aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que a gente convida a cear conosco aqueles que creem na morte e ressurreição de Cristo, aqueles que creem no sacrifício de Cristo. Quando nós ceamos, o Evangelho é anunciado. Quando nós pregamos a palavra, o Evangelho é anunciado. Quando nós vivemos de modo digno do Evangelho, o Evangelho é anunciado. Quando nós refletimos na obra da cruz, o Evangelho é anunciado a nós. Conforme a gente falou, irmão, deve ser apenas uma lembrança em algo que é costumeiro. Se eu não tenho o costume de lembrar da obra da cruz, eu não vou entender nunca o que é separar um momento dentro desse costume para ter um outro momento de dedicação mais profunda àquilo que eu já me dedico. Não é só no tempo da quaresma, o ano inteiro. O sacrifício da cruz deve permear nossas vidas. O ano inteiro a cruz nos guia. O ano inteiro a cruz de Cristo. Cristo crucificado é exposto diante dos nossos olhos.
Vida cristã. O que é vida cristã? A gente fala sempre de vida cristã, né? Eu gosto de falar sobre vida cristã. Arrependimento e conversão diários. Vida cristã é assim. Todo dia eu acordo e lembro de quem sou eu. Lembro do que Cristo fez por mim. Lembro de que eu não tenho mais direito de andar do jeito que eu quero. Eu me lembro que eu sou pecador, que eu peco, eu me arrependo e eu tomo o caminho de Cristo. Vida cristã não é uma vida em que eu levanto de manhã, tá? Vou cumprir minhas regras religiosas. Eu tenho de ler minha Bíblia, eu tenho de orar, Você pode acordar de manhã, ler a tua Bíblia, orar, botar a sua roupa de crente, falar seu jargão de crente, passar o dia inteiro com as coisas de crente e não ter um pingo de arrependimento no coração, irmãos. A regra religiosa muda o teu comportamento, mas não muda o teu caráter e teu coração. O que muda o nosso caráter e coração é me arrepender e ver que eu não presto, e ver que eu sou depravado, e ver que eu preciso de Cristo. E é Cristo que me faz andar pela lei de Deus, pelos caminhos de Deus, que eu só ando pela palavra por causa da morte e sacrifício de Cristo, pela ressurreição de Cristo. Todo dia é arrependimento e conversão. Todo dia eu me arrependo. Todo dia eu lembro de quem sou eu lembro de quem é Cristo, e todo dia eu tomo o caminho da cruz. Não existe outro caminho para Deus. Existe outro caminho para Deus que não seja Cristo? Não, né? Qual é o nosso caminho? Nós estamos indo em direção a quem? A Deus, na verdade. Nós vamos por qual caminho? Cristo. Tem um hino antigo que os coros cantavam, eu acho muito, muito bonito. Eu, de vez em quando, boto no YouTube para ver. Chama-se Peregrino de Sião. É uma pessoa que encontra... Ele está indo para Sião e ele encontra alguém que quer ir junto. Aí ele pergunta para ele, deixa eu ver se eu lembro aqui. Ele quer ir para Sião, mas ele não sabe o caminho. E ele é respondido assim: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É por esse caminho que nós andamos. Então nós não temos o direito de andar por outra coisa que não seja o caminho de Cristo. Outra coisa que a gente pregou na semana passada, e vou relembrar para você: arrependimento vem acompanhado de atitudes visíveis. Eu me arrependo, minha vida muda, minha mente muda, os meus conceitos mudam, o meu comportamento muda, a minha fala muda, a minha visão de mundo muda, a minha piedade muda, o meu caráter muda. Não existe arrependimento verdadeiro sem mudança de caráter, sem mudança de atitudes. Nós, irmãos, necessariamente temos a mente de Cristo. E pensemos como Cristo viveria no nosso lugar. Será que se Jesus viesse, vestisse a minha roupa, fosse para o meu lugar de trabalho, para a minha casa, será que as pessoas iam notar minha ausência? Será que se Cristo tomasse o meu lugar, fosse viver um dia no meu lugar, será que as pessoas notariam algo diferente? É algo para a gente pensar, né? Parece chavão, mas não é não, irmãos. Nós somos chamados para sermos a semelhança de Cristo. Então, necessariamente, a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Será que se Jesus tomasse o seu lugar, as pessoas iam ver a diferença dele para você? Não existe arrependimento e contrição sem que necessariamente haja tristeza e sensação de impotência diante de Deus. Quando eu me arrependo, irmãos, quando você se arrepende, o sentimento de tristeza toma conta de nós. A gente está tão acostumado a ouvir que vida cristã é alegria, vida cristã é alegria. Não, alegria, 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 que a gente se esquece que o pecado nos causa tristeza. Que a nossa alegria é em Cristo, mas o nosso pecado nos entristece. A gente é doutrinado, às vezes, a esquecer que pecamos.
Achamos que a misericórdia de Deus... Achamos, e é verdade, que Ele é tão grande que o nosso pecado não tem influência nela. Isso é verdade. Mas tem influência em nós. Nosso pecado continua sendo problema para nós, irmãos. Não para Deus. Para Deus, nosso pecado já está perdoado. Mas para nós, se nós temos prazer no nosso pecado, se nós gostamos do nosso pecado, se nós vivemos no pecado, sem nos arrependermos, sem sentirmos tristeza, a gente tem de rever a nossa conversão. Ou não somos convertidos, ou temos uma noção meio truncada daquilo que é ser convertido. O meu pecado me causa tristeza. Se eu não me entristeço por causa disso, eu não sou convertido. Simplesmente assim. Quando eu dou de cara com a cruz, eu reconheço quem sou eu. Eu reconheço a minha impossibilidade. Eu reconheço a minha pecaminosidade. Eu reconheço que eu não sou ninguém. Eu reconheço que eu sou caído, depravado, que não tem jeito para mim que não seja a cruz de Cristo. Isso me causa tristeza, isso me causa comoção. Irmão, se a gente está feliz com aquilo que a gente é, mundanamente falando, a nossa conversão não é genuína. É simples assim. O pecado nos causa tristeza. O pecado nos causa comoção. O pecado nos causa mal-estar. Nós temos de ser tristes com o nosso pecado. Não devemos ficar chorando o nosso pecado, não é isso. Mas o pecado não deve nos agradar. Nós devemos ficar tristes porque temos Ele conosco. E qual a solução para a tristeza do pecado? A alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós esquecemos, nós passamos tanto a falar de felicidade e vida cristã, que esquecemos de falar de tristeza pelo pecado. Lembra do salmista, quando ele fala assim, eu pequei contra ti. Enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. A gente perdeu o costume de confessar o pecado. Quando eu falo confessar, irmão, estou falando de confessar em voz alta. Sabe? Porque tem uma coisa, não sei se você sabe, o diabo não é onisciente, não conhece teu coração, não. Quando a gente, no nosso recôndito da nossa casa, do nosso quarto, no nosso particular, a gente confessa com a nossa boca diante do Senhor. Você está colocando para esse mundo de trevas o teu arrependimento, o teu não coadunar com Ele, o teu não ser compactuado com Ele, o teu perdão pedido em voz alta, você está declarando ao reino das trevas assim, eu não tenho prazer em você. O meu prazer está na lei do Senhor e é nela que eu vivo, é por ela que eu vivo. Irmãos, essas coisas têm de estar cravada na nossa mente. Não é só gravada, não. Tem que estar cravada. Já viu pedra de anel? Aqui. Ela não sai daqui porque ela está cravada aqui, ó. Presa. Isso tem que ser preso à nossa mente de maneira tal que não se solte. Isso tem de fazer parte da nossa mente. Naquele tempo era costume ter jejum. Hoje tem gente que ainda gosta de fazer, né? Não sou contra, não. Não sou contra. Você não pode impor isso como regra para as pessoas. Você quer fazer jejum? Ótimo, o problema é teu. Entenda que o jejum não vai te aperfeiçoar na carne. O teu jejum não vai comover a Deus. Pensa por aí. Se você quer fazer para com que você se abstenha de algo, você se separe para se dedicar à oração, tá? E que ninguém saiba o que você está fazendo. Você não sabe por aí, eu estou no propósito com Deus. Estou fazendo jejum. Não faz isso não, irmão. Porque a Bíblia está lá, Jesus falando lá dos fariseus. E quando iam orar, mandava alguém apregoar. A gente não faz isso. A nossa mão direita não tem que saber o que a esquerda faz. Então se tranca, né, dentro do seu quarto e vai fazer o teu jejum. Agora não impõe isso aos outros, não, como regra salvífica, porque isso não salva ninguém. Tá bom? Mas naquele tempo era proclamado o jejum. O jejum era nacional. A nação era chamada a se abster. Lembra de quando os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, o discípulo de João Batista é jejum, os teus discípulos não jejuam, não? O que Jesus responde? Fala assim, não, o noivo está com eles, vai ter um tempo que o noivo vai ser tirado. O noivo foi tirado, não foi? Foi tirado quando? Na sexta-feira da paixão, não foi? Quando é que o noivo voltou?
Aí, mais 40 dias. O noivo foi embora, não foi? Quando é que o noivo voltou? 10 dias depois, não foi? Então o noivo está conosco. Se o noivo está conosco, irmãos, tem essa necessidade de jejum nacional. Mas depois isso é um assunto para uma outra prédica. Tá? Mas eles tinham esse costume de jejuar. Isso mostrava dependência e desapego. Quando a nação fazia isso, estava demonstrando ao Senhor que estava desapegada das coisas, estava mostrando que dependia totalmente de Deus. Quando nós temos esse período agora que a gente chama de quaresma, que a gente para meditar nas coisas do Senhor, nós temos de demonstrar a Ele que nós dependemos totalmente dEle. Totalmente dEle. Do desapego às nossas próprias convicções, do apego a Ele. Tá? Só que naquele tempo se tornou um teatro. As pessoas, ao invés de se arrependerem genuinamente, o que elas faziam? Botavam aquela roupagem religiosa, botava aquele pano grosseiro, que eles chamavam de pano de silício, ou pano de saco, se cobria de cinza, mas na verdade o que acontecia? Aquilo era só uma coisa exterior, aquilo era uma coisa da boca para fora. Eu já falei, Deus não se compraz com bajulação, irmãos. Deus não se compraz com teatros. Deus conhece o âmago do teu coração. Ele sabe o que você tem dentro de si. Ele sabe com que motivo você está buscando a face dele. Então não adiantava eles fazerem aquilo, se cobrir de cinza, se cobrir de pano de saco, e clamar, e chamar, e chorar, conforme eles costumavam fazer, ficar sem comer, com aquela cara torta, se curvando, conforme o texto vai dizer, como junco. Deus conhece o fundo do nosso coração, Ele conhece o motivo com que nós buscamos a Ele. Então a igreja tem de aprender a demonstrar os seus atos de arrependimento com sinceridade. A igreja tem de mostrar os seus atos de contrição com atos de justiça, não com cara torcido e estômago vazio. Não adianta nada nós dizermos que somos arrependidos, que cremos na obra da cruz, que temos temor por Deus, que temos Cristo como modelo da nossa vida, se a nossa vida não for direcionada ao próximo, não for direcionada à verdadeira adoração de Deus. São atos de justiça que se refletem não só no nosso pensamento, mas no nosso diário, no nosso dia a dia. Fazem parte da nossa vida, irmãos. Deus quer sinceridade, não estômago vazio. É isso que ele vai dizer aqui. E existem algumas coisas para a gente meditar nesse texto. Tudo isso que nós falamos agora, antes, palavra de Deus, está dentro da palavra. Mas agora dentro do texto profético. Olha só o que o texto vai dizer para nós. A lembrar sobre o que é verdadeiro jejum, verdadeiro arrependimento, verdadeira contrição, que é o que a gente tem que guardar nesse tempo chamado quaresma. Primeiramente é que Deus quer que a gente saiba quem Ele é realmente. Às vezes a gente não sabe quem é Deus, irmãos. A gente pensa que Deus é nosso igual. A gente acha que Deus às vezes é o nosso fazedor de favor. A gente acha que Deus é aquele que vai curar a minha pereba. É aquele que vai me tirar o câncer. Deus é aquele amiguinho fofinho que não está nem aí para o meu pecado, que eu sento no colo dele, ele me dá beijinho, me afaga e me leva para o céu. Quando a gente olha para o Deus proclamado na profecia, nós vamos ver um Deus implacável. Um Deus que não divide sua glória com ninguém. Um Deus que exige para si adoração. Um Deus que diz assim, não existe outro Deus. Sou eu sou aquele que anuncia o fim desde o princípio. Não tem outro antes nem outro depois. Não terás outros deuses diante de mim. Olha só o que ele fala aqui, irmãos. Aqui no capítulo 57. Aqui. Porque assim diz o alto. Olha quem é Deus. Sublime. O que é sublime? Não tem ninguém igual. É aquele que está além da nossa consciência. Além da nossa compreensão. Mas que se revela naquilo que Ele deseja que nós compreendamos.
Ele está acima da nossa compreensão, mas aquilo que Ele quer que nós compreendamos, Ele revela a nós. Ele habita no alto e santo lugar. Onde Ele habita é inacessível a nós. É alto e santo, a não ser por Cristo. Se não é Cristo, que é o caminho para Ele, esse lugar alto e santo que Ele habita seria inacessível para nós. Mas habita aonde também? Onde é que Deus habita, que está escrito na tua Bíblia? Habita também com contrito. Ou seja, Ele habita com orgulhosos. Ele habita com pessoas não arrependidas. Ele habita com pessoas que não reconhecem quem Ele é. Ele habita com pessoas que não reconhecem quem são. Ele habita com pessoas que não se arrependem. Ele habita com pessoas que não reconhecem o sacrifício da cruz. Ele habita com pessoas que não reconhecem Cristo. Porque arrependimento e contrição e reconhecimento só vem através de Cristo, da obra de Cristo. Então Ele habita onde? No coração de quem? Do contrito. Se você não é contrito, se eu não sou contrito, Ele não habita no meu coração. Não é, por mais que eu evoque por aí jargão de crente, roupa de crente, coisa de crente, isso não vai me fazer ser cristão. O que vai me fazer ser cristão é reconhecer a obra de Cristo, reconhecer a cruz, me arrepender, me voltar para Cristo, e meu coração ficar contrito por causa dessa obra da cruz. Aí Deus passa a habitar em mim. Você está entendendo por que agora Paulo vai dizer assim: vós sois templo do Espírito Santo, edificados para moradas de Deus em espírito? Uma igreja contrita, irmãos, é uma igreja onde o poder de Deus opera. Uma igreja contrita é uma igreja onde Deus faz a sua obra. Uma igreja contrita é uma igreja que tem noção do seu chamado e vocação. Deus habita conosco. O contrito e abatido de espírito, para quê? Para nos deixar caídos? Olha o que o texto vai dizer: para vivificar o espírito dos abatidos. Você só é vivificado por causa de Cristo, por causa da obra da cruz, por causa de Deus. Que Deus se volta para você. E vivificar o coração de quem? Daquele que não se arrepende? Daquele que vive de qualquer jeito? Daquele que vive do jeito que pensa que tem de viver? O que está escrito na tua Bíblia aí? Para vivificar o coração de quem? Dos contritos. E Deus vivifica o coração de quem? Fala, irmão, dos contritos. O gato não comeu a língua de vocês, não. Tem medo de confessar isso, não. Tá? Ele vivifica o coração dos contritos. Se o meu coração não é contrito, eu vou viver um coração. Por isso que está cheio de gente aí, ó, chorando pitanga em corredor de igreja. Por isso está cheio de gente aí que a consciência está mais pesada do que um cofre do Banco do Brasil. Já viu o cofre de lá? Aquelas portas dessa grossura assim, todo blindado. Consciência mais pesada do que aquilo. Que não reconhece nem quem é Deus, não reconhece o sacrifício da cruz, não tem coração contrito. Aí fica assim: ora por mim, porque o negócio está feio. Está feio, se arrepende. Está feio, se volta para Cristo. Na hora de fazer maldade é o primeiro. Depois fica por aí pelos corredores de igreja dizendo assim: está feia a coisa. Cuidado, irmãos. Teu coração tem que ser contrito diante de Deus. E sincero, hein? Porque Deus sabe quando não é. Não adianta querer mostrar para mim, querer mostrar para o irmão, ou querer mostrar para si mesmo. Deus conhece o meu coração. Se tem alguma coisa que Deus nos julga, que Deus nos olha, é o motivo pelo qual nós nos voltamos para Ele. Se o motivo que nos faz voltar para Ele não seja o arrependimento das nossas más obras e a cruz de Cristo, nosso coração jamais será contrito do jeito que Ele exige. O pecado do povo de Deus tem que ser denunciado. Hoje a igreja pegou o costume de receba a bênção. Vai ter um avivamento aqui, vai vir fulaninho, beltraninho, vai vir, olha, vai ser muita alegria. Venha dançar conosco, venha pular conosco,
Vamos fazer aqui uma gospel night. Vamos vir aqui, nós vamos fazer um movimento que vai ser uma alegria tremenda, não é? A gente pegou esse costume. Quando as pessoas sobem para pregar, é para dizer que Deus vai fazer você ser feliz, vai resolver o teu problema, venha buscar sua bênção, venha ser curado, ora que melhora. A gente crê mais em coisas antibíblicas, irmão, do que em coisas bíblicas. E a Bíblia vai dizer que o pecado do povo de Deus tem que ser denunciado publicamente. Quando a gente sobe aqui, às vezes, para denunciar o pecado, as pessoas ficam com um bico desse tamanho. Ô, pastor Gilmar, não tem filho nenhum, né? Não. A gente chega ali, abre... Irmãos, olha o que a Bíblia vai dizer. Olha aqui. O pecado do povo tem que ser denunciado. Quando a gente clama aqui, irmãos, quando a gente prega para que eu me arrependa, você se arrependa, porque nós temos pecado diante do Senhor, é porque a Bíblia manda. Olha aqui. Olha o que o texto profético vai dizer. Isso aqui não foi revogado pela vinda de Cristo, não, tá? Isso aqui não ganhou assim um carimbo vermelho em cima, assim, revogado, por causa da vinda de Cristo, não. Aquilo que é moral é moral. Aquilo que é moral ficou, tá? Aquilo que é para nós observarmos de um modo de vida cristã, desde o Antigo Testamento, isso ficou. Olha aqui. Clama a plenos pulmões, ou seja, grita aí. Não te detenhas. Deus está falando para o profeta. O profeta está em Jerusalém, centro da adoração, centro do governo de Judá. Ergue a voz como a trombeta. E anuncia para quem? Para os perdidos? O que está escrito aí? Para o meu povo. Então é o povo de Deus, não é? A sua transgressão. O pecado tem que ser denunciado, irmãos. O nosso pecado tem que ser denunciado. Não que eu vá chegar aqui e dizer assim, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, isso e fez aquilo. Não é isso. Mas a gente dizer para você assim, arrependa-se porque nós pecamos. O fato de sermos filhos de Deus não nos faz deixar de pecar. Nós vivemos, irmãos, nós pecamos, mas é um arrependimento contínuo. Então lembre-se que você é pecador, você depende da glória de Deus, que eu sou pecador, que eu dependo da glória de Deus. E isso é arrependimento diário. Isso tem que ser denunciado. O púlpito não está aqui para afagar ego de ninguém, para dizer que você é bonzinho, lindo e maravilhoso, que você é centro da vontade de Deus. Não é não. Você é pecador, depravado. Você peca. Busca a face do Senhor. Busca a Deus. Se arrependa dos seus caminhos e se volte para Deus. Porque Deus só habita no coração contrito. Não é isso? Então, clama pelos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, igreja, nós temos de lembrar que nós somos pecadores. Nós somos chamados ao arrependimento. Esse tempo que a gente chama de quaresma, é mais um tempo a gente pensar no nosso pecado. É mais um tempo em nós pensarmos no nosso arrependimento. Mais um tempo em nós pensarmos e voltarmos para o Deus de Israel. Aquele Deus que habita no coração do contrito. Não para deixarmos passar de qualquer jeito, mas isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Isso deve fazer parte dos nossos pensamentos. Isso deve fazer parte da nossa vida, do nosso costume, irmãos. Sempre. Muitas vezes nós vivemos de casca religiosa, conforme nós falamos, com a aparência de que somos íntegros, mas é só exterior. Não é? Nós vestimos uma roupagem religiosa. E o triste disso, irmãos, é que nós nos convencemos a nós mesmos. Nós mentimos a nós mesmos que nós estamos vivendo uma vida segundo o mandamento de Deus, enquanto aquilo que a gente está vivendo é uma casca religiosa. Irmãos, não existe mudança de vida por carne. Existe mudança de vida por nós internalizarmos aquilo que Cristo fez, o Evangelho de Cristo. Aquilo deve causar uma mudança de mente, de coração, de atitude, de vida na gente, de mundo, de cosmovisão. Nós não podemos ficar por aí vestindo uma casca religiosa, por causa disso que o Evangelho é tão debochado aí pelas pessoas, que as pessoas aliam o Evangelho à casca religiosa.
Não basta você ser, você tem que parecer ser. Aí aparece moda isso, moda gospel, não sei o que gospel, não sei o que gospel, enquanto gospel, música gospel. Nós deixamos de ser um povo santo em meio a uma geração perversa e corrupta para virarmos uma sub-raça, os crentes. Nós não somos sub-raça, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Olha só, porque isso aqui era o povo que estava ali, em Jerusalém. Olha só o que Deus fala para eles. Mesmo nesse estado pecaminoso, ainda me procuram dia a dia, mesmo pecando. É possível, então, estar pecando e estar procurando a Deus. Não está deixando o meu pecado e está todo dia ali, no meio do povo de Deus, buscando a Deus. Mas eu não largo o meu pecado. Mesmo nesse estado, ele me procura dia a dia. Tem prazer em saber meus caminhos, mas não anda nele. Eu sei que é verdade, mas eu não serve para mim. Como povo que pratica a justiça, não deixa o direito do seu Deus. Perguntam pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Eu me chego a Deus, tem prazer a Ele, né? Conforme eles faziam, mas não queriam se arrepender. Viam que era uma coisa bonita. Por isso que às vezes a gente fala, o pessoal fala, pastor, que bacana, pô, gostei muito do que você pregou. Gostou? Então cumpre. Então cumpre. Porque não basta só você achar legal o que eu prego, que a Frane prega, não. A gente tem que ser cumpridor da palavra. Porque se a gente achar só bacana, a gente vai incorrer nisso aqui. E vai vir aqui só para escutar o Afrânio pregar, o Gilmar pregar, ou qualquer outro que pregue aqui. O Markson, ou qualquer outro que vai vir ocupar esse púlpito. Dá a impressão que você está assim, ou eu, né, estamos assim, preocupados e não estamos. Estamos ali só para ouvir coisa bonita. Só para ouvir coisa que você sabe que é verdade, mas aquela verdade não cabe na tua vida. A mensagem do Evangelho é... o que Jesus veio pregando quando ele apareceu? O reino de Deus está próximo, não é? O que mais? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Antigamente, irmãos, por confidenciar um particular meu aqui, eu gosto muito do reverendo Hernandes. Eu acho ele um homem de Deus, não sei quem pensa ao contrário, gosto muito de vê-lo pregar. E eu ficava com olhava para ele, toda vez que ele pregava, com aquela insistência de arrependimento dele, achava assim, poxa, hoje em dia eu vejo que ele está coberto de razão. A gente tem que pregar arrependimento para a igreja. Porque senão a igreja começa a viver de casca religiosa. A gente é capaz de chegar todo mundo aqui, irmãos, achando bacana o que o pastor prega, sair daqui sem cumprir nada do que ele pregou. Mas está aqui todo domingo, entregando dízimo, prestando atenção naquilo que foi pregado, saber repetir, palavra por palavra, o que foi dito daqui, anotar tudo. Mas aquilo ali se tornar algo assim, ó. Aquilo está aqui e eu estou aqui, eu distante. Não tem jeito de eu ser contrito, não tem jeito de eu ser santificado, que não seja internalizando a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus me santifica. Se a palavra de Deus não está fora de mim, como é que ela vai me santificar? Como é que você vai ser santo? Como é que eu vou ser santo, como Deus é santo, se a palavra de Deus não habita em mim? Se eu não pratico a palavra, se eu não vivo a palavra, se a palavra para mim é só uma coisa bonita, que eu busco todo domingo para elevar o meu ouvido, para saber, poxa, meu pastor é inteligente, ele prega assim, ele fala as coisas assim. Isso vai fazer mudança nenhuma na tua vida. Agora, se você internalizar e você cumprir aquilo que a gente prega daqui, aí sim, o Senhor vai fazer maravilha no meio de nós, irmãos. Pastor, essa igreja tem uma palavra maravilhosa, e daí? Eles também tinham aqui o sacerdócio, o templo. Que diferença que isso estava fazendo? Tanto não fez diferença que eles foram levados para o cativeiro. Irmãos, são coisas para a gente refletir nesse período de quaresma. Como nós temos nos aproximado de Cristo. E não tente se aproximar de Cristo que não seja por outra coisa que não seja a palavra. Que não existe outro modo de me aproximar de Cristo que não seja pela sua palavra. Olha, dizendo, aí vai dizer assim, porque jejuamos nós
e tu não atentas para isso. Porque afligimos a nossa alma, e tu não leva em conta. O povo está falando com Deus assim: olha, a gente tem feito isso, mostrado a nossa religiosidade, mostrado que a gente te busca, mostrado que a gente está sempre ali nas nossas obrigações religiosas, nas nossas reuniões, nas nossas luas novas, nos nossos pentecostes, na nossa Páscoa, no nosso Shabá, e o Senhor não presta atenção em nós. Nós clamamos a Deus e não somos respondidos por Ele, irmão, porque nós não estamos buscando com inteireza de coração. Sendo assim, Ele não nos responde. O que o profeta diz? O profeta Isaías: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Como é que eu busco o Senhor? Como é que o Senhor me responde, irmãos? Quando eu busco a Ele? Pelos insights místicos ou pela sua palavra? Como é que Deus apresenta a mim as soluções para a minha vida? É por aquilo que eu penso ser correto ou pela sua palavra? Como é que Deus vai guiar o meu coração à perfeição de Cristo? Pela palavra. Se eu não tenho prazer na palavra, se a palavra não é só prazer de ouvir, é prazer de praticá-la, eu estou longe de Deus. E quando eu estou longe de Deus, não adianta eu clamar. Quando eu conheço a palavra de Deus, principalmente para nós que conhecemos, quando nós não fazemos da palavra de Deus o motivo da nossa vida, nós vamos ser igual o povo aqui, clamar, e o Senhor não nos ouve. É porque Ele não nos ouve? Não, Ele nos ouve sim, mas Ele não vai nos atender. Sabe por quê? Porque o nosso clamor não parte de um coração contrito. Nosso clamor não parte de um verdadeiro arrependimento. O nosso clamor não parte de um verdadeiro coração quebrantado. Nosso clamor não parte de uma verdadeira mudança de vida. O nosso clamor não passa de coisa externa, de coisa religiosa. Você quer que o Senhor te atenda? Você quer que o Senhor atenda o clamor da igreja? Nós queremos crescer em número e crescer em graça e em verdade, não queremos? Você sabe quando é que isso vai acontecer, irmãos? Quando nós, aqui, na nossa igreja local, cada um de nós entendermos que o Senhor atende o coração contrito, atende um coração que se manifesta em justiça, que atende um coração que se mostra fiel ao próximo e a Deus e a sua palavra. Porque enquanto nós estivermos dispersos, enquanto nós estivermos cada um cuidando dos nossos próprios interesses, enquanto cada um de nós estiver longe da prática da palavra de Deus, o Senhor não ouve a nossa oração. Podemos clamar e clamar e clamar, e o Senhor não nos atende, porque nós estamos clamando pelos nossos próprios motivos, não pelos motivos que Ele coloca para nós na sua palavra. Deus habita no coração contrito, irmãos. Que oração, por favor. Obrigado, porque não está dando para ver daqui lá. Então, amados do Senhor, olha só o que Ele vai dizer aqui. Porque jejuamos nós. Está vendo? É um povo que parecia ter piedade, né? E tu não atentas para isso. Está clamando a Deus, perguntando: por que jejum, o Senhor não olha para nós? A gente vê a igreja, a gente participa, a gente canta, pula, sorri, levanta a mão. Mais ou menos por aí. Porque afligimos a nossa alma. E tu não levas em conta. Ele vai responder: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o trabalho. Nós não separamos um tempo para Deus. Nós misturamos
Deus aos nossos próprios interesses. Nós não separamos a pessoa de Deus dos nossos interesses. Nós tratamos Deus como se fosse o nosso próprio interesse. Deus não é o interesse nosso, Deus é soberano sobre nós, é aquele alto, sublime, que habita no trono, alto e inacessível, mas habita no coração do contrito. Nós, ao invés de nos dedicarmos a buscarmos o Senhor e sua justiça, nós misturamos e queremos fazer junto os nossos próprios interesses. Nós colocamos os nossos próprios interesses no mesmo nível do buscar o Senhor. Enquanto nós fazemos isso, irmão, Deus, os ouvidos deles são tapados? A palavra de Deus vai dizer que não. Seu braço está encolhido? Não. Mas o que? Os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele. Ou nós tiramos as mãos dos ouvidos, irmão, de Deus, a mão de Deus do ouvido dele, pela nossa mudança de atitude, ou então nós não seremos socorridos. Não adianta a gente clamar. Quando a gente não busca Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma. Estou falando de nós aqui que conhecemos ao Senhor. Lá o povo conheceu o Senhor, nós falamos aqui o povo conhece o Senhor. Que está buscando agora esse período agora de quaresma, se voltar para as coisas de Deus. Com qual espírito a gente tem buscado, irmãos? Com qual espírito a gente tem guardado esse período de quaresma? Ou mesmo a nossa vida cristã? Será que temos buscado a Deus com o coração íntegro? Ou temos buscado a Deus misturando o buscar a Deus com nossos próprios interesses? Será que temos separado um dia do Senhor? Porque aqui ele vai falar disso. Aqui ele vai falar disso. Nós não separamos um tempo para o Senhor. Nós não separamos um dia para o Senhor. E quando separamos, queremos fazer nele o nosso trabalho. Por isso que, irmãos, eu sou um ferrenho defensor de que domingo é domingo. Dia do Senhor, separado. Todos os dias são dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, separado para a adoração da sua igreja, da reunião do seu corpo, tem de ser honrado, irmãos. Eu não posso misturar o dia do Senhor com os meus próprios interesses. Eu não posso ficar inventando desculpas esfarrapadas para não vir à casa de Deus, cultuar a Deus com o seu povo. Nós somos craques em fazer isso, não é verdade? Lembra quando Jesus chamou o cidadão? Me segue. Eu casei. Eu vou enterrar meu pai. Eu comprei um terreno. Hoje ele diz assim, vem privar da palavra de Deus, da comunhão dos seus irmãos ali, clamar junto com teus irmãos na confissão pública, na adoração pública, no constrangimento público. Não, eu tenho almoço para fazer, eu moro longe. Eu tenho almoço para fazer para minha família. Eu tenho que visitar não sei quem. Não, é porque eu não tenho tempo de fazer isso, não, que eu vou dormir até mais tarde, porque eu não tenho tempo de fazer durante a semana. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que se a gente fizer assim, irmãos, Deus não atende a nossa oração. Aí eu pergunto, como é que a gente consegue viver dessa forma, sem que Deus atenda as nossas orações, sabendo que as nossas orações são obstáculos por causa das nossas próprias obras más? E por isso que vive sofrendo. Por isso que quando você bate de frente com um aí que está com um bico desse tamanho. O que vai falando? Tá feia a coisa para o meu lado. Mas não vem ao culto. Não vem à escola bíblica. Não vem outra coisa. Mas vai para a festa. Não mora lá longe, mas vai para a festinha. Se fizer um churrasco na igreja e terminar meia-noite no domingo, vai ficar aqui até meia-noite. E aí, irmãos? A gente tem que pensar nessas coisas. Irmãos, ou a gente pensa nisso, ou então nós vamos ficar aí gramando. A nossa vida cristã vai ser uma vida medíocre. Aí a nossa igreja, aquilo que eu costumo dizer, quando a igreja perde o poder, inventa evento. Aí para segurar as pessoas aqui, vão querer que a gente comece a inventar evento. Ao passo que para eu me reunir aqui com vocês, o que devia nos mover é saber quem é Deus, o que Ele fez por mim, o arrependimento que eu tenho, a contrição que eu tenho, a nova vida que eu tenho, o sentimento que eu tenho por Cristo, que me faz me unir ao corpo dele, cultuá-lo e ter prazer em ouvir sua palavra.
Se é por causa de evento, irmãos, se é por causa de coisas, nós estamos nos reunindo de modo errado. Aí depois queremos que Deus ouça as nossas orações. Aí tem uma novidade para você, Ele não ouve. Ele até ouve, mas Ele não atende. Não é o que Ele vai falar? Vocês não têm porque vocês pedem mal, para gastar com vossos próprios interesses. Irmãos, tudo que a gente tem, tudo que a gente vive, tudo que a gente é, toda a nossa vida, todo o nosso pensamento, todas as nossas convicções, todas as nossas intenções, tem de ser para quê? Para a glória de Deus, não é para isso que a gente vive? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o que tem que fazer? Fazer tudo para quê? Para a glória de Deus, não é assim? Então repete comigo, fazer tudo para a glória de Deus. Não costumo fazer isso de repetir, não, mas às vezes é bom a gente repetir para a gente aprender. É aquilo que aprende, que já sabe, vai saber o que já conhece. Né? Então, vivemos para a glória de Deus. Deus não quer que a gente lembre do arrependimento só em períodos. Deus não quer que nós lembremos do arrependimento só em períodos separados. Olha só, vamos continuar a ler aqui? Eis que jejuais para contendas e rixas. Olha só, olha por que o povo jejuava. Para contendas e rixas. Vamos transportar isso para a nossa realidade? Vem para o culto. Daqui a pouco eu estou aí, falando mal do meu irmão aí. Metendo malho no pastor, metendo malho no diácono. Se ele aparecer na minha frente, está arriscado até dar um socão nele. Aí eu te pergunto, será que essa é a razão da nossa reunião? É a razão da nossa contrição? Porque aqui era. Jejuava para briga. Aqui o jejum deles acabava em briga. Será que hoje, irmãos, 2.700 anos depois, nós vamos repetir essa cena? Ou vamos nos voltar para o verdadeiro arrependimento? Que é voltar para a palavra de Deus. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir de compunho o iníquo, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a sua voz no alto. Não é Isaías que está falando, não, é o próprio Deus que está falando isso aqui. Quer que Deus ouça a sua voz? Muda de comportamento diante dele. Muda, se arrependa, volte para Deus, volte para a sua palavra, volte para Cristo, volte para o sacrifício da cruz. Porque senão a nossa voz, o próprio Deus está dizendo, a nossa voz não é ouvida do alto. A gente costuma sempre falar assim, pregar, né? Não, porque pede a Deus que Ele vai te atender. Aqui Ele está dizendo, não adianta pedir que não vai atender, não. Porque Deus atende o contrito, mas não atende aquele que não se arrepende. Eu vou deixar o resto da mensagem para domingo que vem, irmãos. Aquilo que Ele exige de nós, ainda em Isaías 58, que já está dando 11 horas. Então, na semana que vem, a gente continua a falar sobre esse arrependimento, mas deixando aqui para nós algumas aplicações para o nosso dia, para a nossa abordagem desse texto hoje. Primeiramente, lembre-se de quem Deus é. Lembre-se continuamente de quem Deus é. Irmãos, se nós, Igreja do Senhor, povo que é chamado de sacerdócio santo, nação eleita, não se lembrar de quem é Deus, nós estamos incorrendo em erro. Se nós não compreendemos que Deus é aquele que habita no santo lugar alto, mas é aquele também que habita no coração do contrito. Se nós não entendemos que Deus é aquele que na sua onipotência se lembra de nós, que vem até nós na pessoa do seu Filho, que sofre na pessoa do seu Filho, nos resgata na pessoa do seu Filho, pune o nosso pecado na pessoa do seu Filho, e que Ele quer que nós vivamos com a nossa mente fixa no sacrifício da cruz, lembrando sempre de quem éramos nós e de quem somos nós após o sacrifício da cruz. Se nós não nos lembrarmos disso, nós não estamos vivendo uma fé cristã autêntica, nós não estamos podendo entender o que seja esse período de Quaresma.
Nós só podemos guardar a quaresma se entendemos quem Deus é e o que Ele fez por nós e o que Ele faz por nós. Outra coisa que a gente tem de entender: atos externos não comovem a Deus. Atos externos não comovem a Deus. Momentos de contrição não querem dizer que você tem uma vida contrita. Momentos de arrependimento não quer dizer que eu viva em constante arrependimento. Eu posso me arrepender hoje e não me arrepender amanhã. Vida cristã é constante arrependimento. Vida cristã é constante nos voltar para Deus. Outra coisa, vida cristã, arrependimento não parte só de atos externos. Não parte de chavões religiosos. Não parte de capa religiosa. Não parte de atitudes religiosas. O verdadeiro arrependimento passa pela mudança de vida e mudança de caráter. Ou eu mudo minha vida pela palavra de Deus, ou eu mudo a minha cosmovisão pela palavra de Deus, eu mudo a minha mente pela palavra de Deus, ou então eu não entendi o que é arrependimento, o que é contrição, e eu jamais vou poder entender esse período que a gente chama de quaresma. Eu jamais vou poder refletir na cruz de Cristo de modo autêntico, se eu não compreendi o sacrifício, se eu não compreendi quem é Deus, se eu não compreendi aquilo que Deus tem para mim em Cristo, aquilo que Deus operou em mim em Cristo. Então, irmãos, nos arrependamos. Nos arrependamos, porque Deus não ouve a oração de quem não é arrependido. Deus não ouve a oração de quem não busca, de quem busca Ele por motivos que não sejam arrependimento e contrição. Deus fecha os seus ouvidos para os não arrependidos. Nós oramos aqui às vezes para que Deus nos dê um avivamento, para que Deus opere no meio de nós, junte mais pessoas ao nosso meio. Deus jamais irá juntar pessoas a nós sem atos de justiça em nosso meio. Deus jamais vai operar avivamentos externos. O avivamento começa em você. O avivamento começa em mim, do reconhecimento de quem sou eu, do arrependimento, da volta para a palavra de Deus, da volta para o corpo de Cristo, da volta para reconhecer minha total incapacidade e reconhecer que Deus pode mudar a minha vida, que Deus pode mudar a minha mente, que Deus pode mudar as minhas atitudes pela sua palavra. Quanto mais nós, irmãos, que dizemos aqui que somos cristãos, a palavra lá é dirigida ao povo de Deus. E a palavra hoje é dirigida ao povo de Deus. Arrependa-se. Para mim, se arrependa, Gilmar, daquilo que você tem feito de errado. Se volte para Deus. Voltemos, irmãos, para Deus, para a sua palavra. Voltemos para o sacrifício da cruz. Voltemos para o Cristo crucificado, que nós estamos expondo diante de vossos olhos, para que a nossa oração seja aceita diante de Deus, para que nós não tenhamos a nossa súplica rejeitada, para que o nosso coração seja contrito de maneira correta, para a glória do nome de Deus.